Milionário fica chocado com pedido de mendiga negra por leite para seu bebê. São Paulo, a cidade que nunca dorme, e no meio dessa selva urbana, uma jovem mãe lutava contra seus demônios. Sara Silva, com seu olhar cansado e cabelo desgrenhado, atravessava a agitação das ruas lotadas. Um bebê no colo e esperança zero. Seu pequeno Noah, com apenas 6 meses, chorava de fome. E o coração de Sara se apertava a cada lágrima que escorria pelo rosto do menino. Sem dinheiro no bolso e sem um emprego desde que foi demitida, a realidade estava se tornando um pesadelo. Agora a única coisa que ela sonhava era com um pouco de leite para matar a sede de seu filho. Os dias seguintes foram uma saga de humilhação. As filas nas casas de assistência social, as trocas no mercadinho perto de casa, onde ela teria que usar as últimas moedas que conseguiu juntar. Sara respirava fundo, tentando afastar a vergonha, mas a dor era real e pesada. Naquela tarde fatídica, sentado, o que era um grito de aflição se tornou, por descuido, um apelo inesperado para um homem que estava acostumado a negócios, cifras e luxo. Ricardo, intrigado e tocado pelo desespero nas palavras dela, decidiu responder. Ele não apenas ofereceu-lhe leite, mas também a oportunidade de trabalhar como seu assistente pessoal, algo que ele sabia que poderia mudar a vida dela. Mas para Sara, a proposta parecia surreal. Uma faxineira, agora assistente de um CEO? A insegurança dominou, misturada com o medo de Renato, que a ameaçava com processos, determinado a tirar a guarda de Noah. Enquanto isso, a sombra de William, um ex-parceiro de Ricardo, começava a se mover nas sombras, tramando uma fraude que poderia acabar com a reputação da empresa. A tensão aumentava. Sara e Ricardo precisavam unir forças, não só para enfrentar os desafios pessoais, mas também para investigar a traição de William. As pistas eram escassas, mas a conexão entre eles se tornava cada vez mais forte. Era um J. As revelações começaram a surgir, e Sara se perguntava se conseguiria salvar a si mesma e seu filho antes que tudo desmoronasse. Em meio ao caos e à pressão, Sara olhou para Noah e sentiu uma mistura de esperança e desespero. Então seu celular vibrou novamente. Renato havia respondido. A mensagem que chegou era uma ameaça, e o resto do mundo pareceu desabar. O que ela faria a seguir? O pânico tomou conta enquanto ela ponderava seu próximo passo. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
A tensão no ar era palpável. Sarah olhou para a tela do celular, os dedos trêmulos, enquanto a mensagem de Renato a encarava como uma serpente ameaçadora. Você vai se arrepender por isso, Sarah. Você não tem ideia do que está fazendo. O estômago dela se contorceu. Renato sempre fora possessivo. E agora, essa ameaça parecia mais real do que nunca. O barulho da praça ao redor dela se misturou com o acelerado bater do seu coração. A conversa com Ricardo ainda ecoava na mente. Ele havia se mostrado tão gentil, oferecendo uma nova vida. Mas agora, com a mensagem de Renato, tudo parecia desmoronar. O que ela deveria fazer? O que estava acontecendo com sua vida? Um grito cortou o ar. Sarah levantou a vista, virando-se rapidamente na direção do barulho. Uma mulher do outro lado da praça começou a gritar por ajuda, e o que parecia ser uma briga explodiu entre duas pessoas. O pânico se espalhou como uma onda, enquanto as pessoas ao redor se afastavam, buscando abrigo. Sarah segurou Noah com mais força, tentando proteger o bebê dos olhares inquietos. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais imprevisível. Após o empurrão, um homem enorme, claramente alterado, derrubou um objeto que quebrou ao chão, ecoando como um tiro. Nesse momento, uma sombra familiar surgiu. Era William, o ex-parceiro de Ricardo, com um sorriso cínico no rosto. E aí, Sarah, que conveniente te encontrar aqui, disse ele, passando pelo tumulto. Ela sentiu o estômago revirar. Não se aproxime de mim, ela gritou, sabendo que o perigo estava mais perto do que nunca. A tensão que a cercava parecia um fio prestes a arrebentar. O caos à sua volta se intensificou quando outra pessoa começou a gritar novamente. Chamada de emergência! Chamada de emergência! Sarah olhou ao redor e viu que as pessoas estavam apavoradas, tentando se afastar do que parecia ser um conflito ainda maior. William, aproveitando da confusão, fez um gesto rápido quando passou. Ela sentiu seu coração acelerar. Sem entender totalmente o que estava acontecendo, uma súbita sensação de raiva tomou conta dela. Chega! Berrou. Chega de jogar comigo! E foi nesse momento que ela percebeu. William não estava ali por acaso. Ele olhou diretamente nos olhos dela e, com um brilho perigoso, revelou um documento em sua mão. Aguarde um minuto, querida. Você vai querer ouvir isso. A multidão ao redor hesitou, dividida entre tentar ajudar e fugir do confronto. O filho dela estava no colo, e Sarah, em um instante de clareza, sentiu que a vida dela estava prestes a mudar para sempre. Com um movimento brusco, William abriu o papel e leu em voz alta. Eu tenho provas que você não pode evitar. Um segredo que irá alterar completamente o que você sabe sobre sua vida e de quem realmente é Noah. A praça mergulhou em um silêncio assustador, enquanto todos se viravam para ela. O que ele estava falando? Sarah sentiu o mundo girar. O olhar de Ricardo, que ao ouvir a confusão se afastou do seu celular. Ele estava a poucos passos e a expressão dele dizia tudo: preocupação, raiva, confusão. E por um instante, o que estava acontecendo a fez sentir como se todos estivessem assistindo a um espetáculo sombrio. O que William sabia?
Que segredo ele guardava? O ar parecia pesado e a conexão entre eles se rompeu em um estalo. A única certeza era que nada mais seria como antes. Sarah precisava descobrir a verdade e a urgência a consumia. O que viria a seguir? A pergunta pesava em sua mente enquanto o universo se desmoronava ao seu redor. O silêncio na praça era ensurdecedor. Todos os olhares estavam voltados para Sarah, enquanto William segurava o papel, sorrindo de forma cínica. O que você acha que isso é, Sarah? Uma brincadeira? Ele estava na zona de conforto, aproveitando cada segundo daquela tensão. Para de falar besteira! Sarah gritou, mas sua voz saiu trêmula. O coração batia freneticamente em seu peito. O que ele sabe? As conversas se tornaram murmúrios nervosos entre as pessoas ao redor. Ninguém se atrevia a se mover, cada um preso na expectativa do que viria a seguir. William começou a ler em voz alta, sua entonação macabra. Eu tenho provas que dizem que Noah não é filho de Renato. Você está prestes a descobrir que ele é, na verdade... A cada palavra, o estômago de Sarah se revirava. Não. Era impossível! Aquilo não poderia ser verdade! Ela olhou para Noah, que estava dormindo placidamente em seu colo, e sentiu a gravidade das palavras afundando como uma âncora no seu peito. Chega, William! Ela gritou novamente, mas a desesperança já se instalava. O murmúrio na multidão crescia. Pessoas se entreolhavam, sussurrando. Alguns pareciam até compreender o que estava em jogo. Ricardo estava cada vez mais próximo, uma máscara de inquietação em seu rosto. Ele não sabia o que fazer. Sarah, o que está acontecendo? Ele perguntou, a tensão de sua voz cortando o ar como uma faca. Antes que ela pudesse responder, William prosseguiu. As pessoas têm segredos, e o seu é maior do que você imagina. Não é só um simples pedido de ajuda, é muito mais do que isso. Você nem mesmo sabe quem você realmente é. As palavras dele estavam impregnadas de veneno, cada sílaba soando como um eco de um passado que Sarah queria esquecer. A multidão parecia dividida. Alguns olhavam com preocupação, outros com uma curiosidade quase macabra. Sarah sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. Isso é loucura! Ela tentou gritar, mas já parecia tarde. Tudo o que ela conhecia estava prestes a ruir. Mas então algo inacreditável aconteceu. Uma mulher no fundo da praça cortou a multidão e, com uma expressão de desespero, gritou: William, você não pode fazer isso! Você sabe que isso não é verdade! O olhar de Sarah se voltou para a mulher. Era Clara, uma amiga que ela não via há anos. Sarah não conseguia entender o que Clara estava fazendo ali. Mas a voz da amiga trouxe uma súbita onda de esperança. Clara, me ajuda! Implorou Sarah, sem saber se aqueles eram os últimos instantes da calma. A mulher parecia decidida. Sarah, você precisa saber a verdade. Noah não é apenas um bebê. Ele está em perigo. E você precisa entender porque William está ameaçando você. O choque ecoou dentro dela, como uma explosão. O que você quer dizer com isso? Você perguntou, lutando para processar aquela nova revelação. William se virou, agora visivelmente irritado. Você não pode contar a ela, Clara. O passado não deve voltar.
Os olhos de Clara brilhavam com uma urgência que Sarah nunca tinha visto antes. Era você quem devia saber antes, Sarah. A verdade é mais horrenda do que qualquer um pode imaginar. Mas você precisa ser forte. E naquele instante, a realidade se distorceu. O olhar de William mudou de um jeito que tranquilizou Sarah. Ele estava mais preocupado do que confortado. Havia algo em suas palavras que às vezes soava como uma ameaça, às vezes como um aviso. Algo lhe dizia que todos ali eram peças de um quebra-cabeça muito maior. Com isso, um grito de socorro cortou a praça. Não era apenas a voz de Clara, mas um choro agudo que veio de Noah, fazendo os instintos de Sarah dispararem. Ela olhou para o bebê e um nó se formou em sua garganta. O que ela realmente estava prestes a descobrir? O que Clara sabia? A confusão a consumiu. O tempo estava se esgotando e a verdade poderia não ser o que parecia ser. Mas a pergunta era: ela estava pronta para enfrentar essa realidade? Não importa o quão devastadora fosse. Vá em frente, Sarah. Você precisa decidir agora. Clara falou, a tensão no ar elétrica. A vida de Noah estava em jogo e, com isso, o destino de todos ali. A próxima escolha de Sarah definiria não apenas o futuro de seu filho, mas também revelaria segredos que poderiam mudar tudo para sempre. Ela olhou de William para Ricardo e finalmente para o rosto de Noah. O caos ao redor era ensurdecedor, mas dentro dela, uma nova determinação começou a surgir. O que era uma situação já caótica se tornaria ainda mais complicada. Eu não vou desistir, ela pensou, sentindo uma centelha de coragem. Mas como? A verdade a aguardava e ela tinha que estar pronta. O mundo girava numa incerteza e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar, dramaticamente. Sarah sentiu o coração disparar. O olhar de William era gélido, mas dentro dela uma chama de determinação começava a arder. A multidão estava em suspense e Clara, ao fundo, parecia ansiosa, como se soubesse algo crucial. Mas como ela poderia ajudar? A última coisa que Sarah queria era mais confusão. Você não sabe o que está dizendo! Gritou, segurando Noah com firmeza. O choro do bebê ecoava, misturando-se ao caos ao redor. William estava prestes a abrir a boca para continuar, quando, de repente, a luz da praça piscaram e apagaram completamente. Um breve momento de escuridão e, em seguida, uma explosão de gritos. Sarah olhou em volta. O pânico tomou conta. Alguém havia gritado emergência, mas agora tudo era confuso. William parecia vulnerável por um breve instante. Mas logo se recompôs, os olhos brilhando com um toque de malícia. Veja, Sarah, tudo pode se tornar pior, ele declarou. Mas a voz dele estava agora quase perdida entre o alvoroço. Com o coração pulsando de medo, Sarah também sentiu um misto de confusão. William tinha algo em sua mão. O que ele estava escondendo? A multidão começava a se dispersar, as pessoas apavoradas. Mas um pequeno grupo ainda parecia intrigado, mesmo que hesitante, observando a cena. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher avançou à frente, com uma expressão que Sarah reconheceu. Era Helena, uma velha conhecida que tinha estado na mesma escola que ela. Helena sempre foi a pessoa mais popular, cercada por amigos. Mas agora, algo em seu olhar transmitia desespero. Não faça isso, William! Você não pode simplesmente... Ela começou,
mas foi interrompida por ele. Cale-se, Helena. Você não entende o que está em jogo. William gritou, sua voz cheia de raiva. Sarah sentiu uma onda de confusão. O que Helena sabia? Enquanto isso, Noah começou a chorar ainda mais forte. E o olhar de Sarah se fixou no pequeno. A urgência diante dela era palpável. Por favor, ela pediu a Helena. O que está acontecendo? O que você sabe sobre Noah? Helena hesitou por um momento, o medo evidente em seus olhos. Mas então algo mudou. Sarah, você precisa saber a verdade sobre seu filho, a verdade sobre você. As palavras dela vieram como um raio, e o ar ao redor parecia ficar mais pesado. E como se o caos não fosse suficiente, outra figura apareceu. Um homem alto, bem vestido, que Sarah não reconheceu de imediato, mas que parecia incomodativamente familiar. Ele se aproximou com um olhar de comando. Chega de drama, William. Deixe que eu fale. Sarah estremeceu. O que estava acontecendo? O homem se virou para ela e com um tom misterioso disse: Sarah, você realmente não sabe. Mas Noah não é apenas seu filho. Você e ele estão conectados de uma forma que é mais complicada do que você imagina. Tudo girou em sua mente. O que aquela declaração significava? O mundo dela estava desmoronando, e agora a revelação de que Noah tinha mais do que um simples vínculo de mãe e filho a deixou perplexa. William olhava para o homem com desprezo. Você não pode fazer isso, Mark. Não agora! Mark? Ela se lembrava daquele nome. Ele havia estado presente em momentos que ela preferiria esquecer. O que eles sabiam? Por que a presença dele parecia acirrar a tensão? Estar aqui é uma escolha, Sarah. Mark falou, interrompendo seus pensamentos. E você precisa tomar uma decisão. A segurança de Noah depende disso. E então, como uma luz que se apagava de repente, tudo fez sentido de forma dolorosa. O que quer que estivesse nas sombras, agora estava prestes a ser revelado. E a cada segundo que passava, o peso da verdade pairava como uma tempestade, prestes a desabar sobre eles. A pergunta que ecoava na mente de Sarah era: a verdade os libertaria ou os aprisionaria ainda mais? Enquanto a confusão proliferava à sua volta, ela se viu diante de uma escolha. A vida que conhecia estava em jogo, e a esperança parecia cada vez mais distante. O que ela deveria fazer agora? A cada instante que passava, a linha entre o amor e o terror tornava-se cada vez mais tênue. Sarah estava paralisada. As palavras de Mark ecoavam em sua mente, tingindo seu coração com um medo paralisante. Noah não é apenas seu filho. O que ele queria dizer? O olhar de William era quase triunfante, e aquele sentimento de alívio que começou a surgir no peito de Sarah desapareceu como fumaça. Noah é o quê? Gritou ela, sua voz ecoando no silêncio sufocante que se seguia. O tumulto na praça parecia ter diminuído, como se todos estivessem esperando a resposta para a pergunta mais terrível. O choro de Noah, que até então era uma constante, era agora um grito distante em meio ao caos. Mark avançou um passo. Sarah, você precisa saber sobre a adoção, sobre quem realmente é Noah. A revelação maciça a atingiu como um soco no estômago. O que você está dizendo? Ela ofegou, os olhos se alargando. William se aproximou, mantendo um sorriso enviesado. Oh, você não sabia? A adoção secreta que aconteceu enquanto você estava na clínica. Eles não queriam que você soubesse a verdade sobre Noah. Uma onda de incredulidade a envolveu,
As pessoas ao redor começaram a murmurar, a tensão crescendo entre os espectadores. Alguns olhares eram de fascínio, outros de pura compaixão. Clara, lá no fundo, parecia se esforçar para encontrar as palavras. Mas o que mais a incomodou foi a expressão neutra e distante de Ricardo. Ele apenas observava, cada vez mais insensível, como se estivesse ponderando seu lugar naquela nova dinâmica. Sara deu um passo para trás, sentindo suas pernas trêmulas. Isso não pode ser verdade, ela balbuciou. Lembrou-se de cada pequeno momento que havia passado com Noah, do amor que crescia a cada dia. Ele é meu filho. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a realidade da possibilidade da adoção começava a se infiltrar em sua mente. Mas então, enquanto o mundo dela parecia desabar, Mark fez uma coisa inesperada. Ele se virou para William e, num tom autoritário, disse: "Você nunca deveria ter trazido isso à tona sem me consultar. O que você está fazendo é perigoso." William parou, o sorriso desaparecendo. "Eu estou apenas mostrando a verdade." Ele estava nervoso, como se estivesse exposto a algo que não queria revelar. As palavras de Mark o abalavam. O que havia por trás daquela atitude? Mas a atmosfera ficou ainda mais pesada quando Sara se lembrou de um detalhe: a identidade do pai de Noah. "Renato", ela sussurrou. A conexão foi instantânea. O que se passava na cabeça dele enquanto observava tudo isso? O que ele poderia estar escondendo? No instante seguinte, algo absolutamente inesperado aconteceu. Um grito cortante se elevou e uma figura apareceu na massa de gente. Era Renato, o pai de Noah, com um olhar frenético e aterrorizado. "Pare com isso, William!" ele gritou, a voz carregada de desespero. "Você não entende. Você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais." William retrucou, mas a determinação no olhar de Renato era inegável. Ele correu em direção a Sara, seus olhos fixos nela. "Sara, não acredite nele. Ele está mentindo." A confusão tomou conta da praça mais uma vez. O que estava realmente acontecendo? Seria possível que Renato, o homem que sempre a ameaçava, agora estivesse realmente tentando protegê-la? "Pare de mentir!" gritou William, enquanto o tumulto se intensificava ao seu redor. "Eles não querem que você descubra a verdade, Renato." Sara ficou parada, presa entre dois mundos. A verdade se dividia diante dela como uma estrada de duas direções. Uma direção levava à dor e ao desespero, enquanto a outra poderia revelar um segredo devastador, mas libertador. Então, com uma voz tremida, Renato olhou fundo nos olhos de Sara e gritou: "Noah é meu filho! Ele é seu filho apenas porque você não sabe. O que você precisa entender, Sara, é que eu também sou um pai." O impacto das palavras dele desmoronou o pouco de firmeza que restava em seu coração. O que ele estava afirmando? A multidão seguiu em uma sinfonia de murmúrios, todos tentando absorver a magnitude da revelação. Com Noah em seu colo, Sara parou para ponderar. O que era verdade? O que era apenas mentira? E, acima de tudo, quem eram realmente aqueles ao seu redor? Enquanto tudo ao seu redor se tornava um borrão, ela sentiu a pressão se acumular. A vida estava prestes a mudar mais uma vez. Mas em que direção? A dúvida consumia sua mente enquanto ela lutava para entender
toda a profundidade daquela situação explosiva. E assim, o maior segredo de sua vida começou a se desenrolar na praça. Com cada olhar e cada palavra lançando sombra sobre o futuro que mal conseguia vislumbrar. Sara estava paralisada. As palavras de Renato ecoavam em sua mente como um trovão. Noah é meu filho! O murmúrio da multidão crescia como uma onda prestes a quebrar. O que ele quis dizer com isso? O que aconteceria se ela realmente acreditasse nele? A confusão se misturava à dor e seu coração se espremia sob uma pressão insuportável. O olhar de William se transformou. Ele estava nervoso, quase inquieto. As pessoas observavam com olhos esbugalhados, como se esperassem por uma verdade que mudaria tudo. Sara tentou manter a calma, mas Noah chorava ainda mais alto, tossindo entre as lágrimas. "Isso não pode ser verdade!" gritou ela, sentindo uma onda de desespero. "Por favor, não acredite na mentira dele!" William intervém, sua voz agora carregada de pânico. "Você sabe que ele não é independente, que ele só quer te manipular." Mas a afirmação de Renato estava clara, e uma sombra de dúvida se instalava na mente de Sara. O que ela não sabia? O que ele havia escondido dela por tanto tempo? Ela olhou para o rosto de Noah, seu pequeno, o único que sempre fora tão real, e a conexão que sentia por ele parecia tão intensa que nada poderia abalar. Mas a verdade era como um furacão prestes a arrasar tudo em seu caminho. Clara estava parada, com os olhos cheios de lágrimas, implorando para que Sara entendesse. "Eles são bons, mas você precisa saber a verdade", implorou. O que quer que Clara soubesse poderia ser crucial, e a urgência dela era palpável. Mas antes que pudesse raciocinar, um movimento brusco atraiu a atenção de todos. Um grito distante ecoou pela praça. De repente, a tensão explodiu. Uma figura encapuzada surgiu, correndo em direção a eles, enquanto a multidão se afastava em pânico. A verdade! A verdade precisa ser revelada! A voz soava como um eco de desespero, misturada ao medo coletivo. Sara virou a cabeça, seu instinto de proteção disparando, mas o homem se apressou até eles, parando em frente a ela, tirando o capuz. Era alguém que ela não esperava. Tiago, um amigo de infância, que havia se afastado depois de uma tragédia que os dois compartilharam. "Sara, não importa o que eles digam, você precisa saber que a interrupção de uma explosão de risadas tirou toda a seriedade do momento. Mas o que seria? Quem é você para interromper meu espetáculo?" gritou William, perdendo a compostura. A presença de Tiago trocou a atenção da multidão. Sara sentiu seu coração apertar. O que Tiago sabia? Estava tudo realmente fora de controle. Havia um segredo que você precisava saber, Sara. Algo sobre Noah que ninguém contou. Não é apenas um caso de adoção. Tiago disse em um grito cortante. Você e Renato têm uma ligação mais forte do que pensaram. Ele é seu irmão. O tempo congelou. O desespero e a incerteza se transformaram em um turbilhão. As palavras de Tiago ecoaram como um eco assombroso. Sara olhava fixamente para Tiago, buscando algum sinal de que ele estava brincando. Mas a seriedade em seu olhar não deixava margem para dúvida. "Isso não pode ser verdade", ela respondeu, seu corpo tremendo. O que ele estava dizendo? Noah, seu bebê, era
Irmão de Renato? A praça inteira parecia mergulhada em um beabá de confusão. William estava em choque e Renato ficou pálido, uma mistura de raiva e desespero em seu olhar. E enquanto a revelação se instalava, a realidade de que todos ali estavam entrelaçados de uma forma impensável se tornava cada vez mais evidente. O choro de Noah ecoava entre o caos. Sarah olhou para o pequeno, completamente perdida. O impulso de proteger o filho subia, mas agora tudo estava interligado de um jeito que ela nunca imaginou. O que mais estava escondido? Como essa teia de segredos afetaria o futuro deles? E, acima de tudo, o que ela faria agora? Enquanto a confusão crescia, um sentimento de urgência a consumia. A verdade estava à vista, mas a questão permanecia. Até onde você iria para proteger aqueles que ama, mesmo quando eles são todos parte de uma história que nunca quis saber? A resposta parecia distante, e o peso da revelação a mantinha presa, sem saber como seguir em frente. E o que viria a seguir? A vida de Sarah e Noah estava prestes a mudar para sempre. Sarah estava paralisada. As palavras de Renato ecoavam em sua mente como um trovão. Noah é meu filho! O murmúrio da multidão crescia como uma onda prestes a quebrar. O que ele quis dizer com isso? O que aconteceria se ela realmente acreditasse nele? A confusão se misturava à dor e seu coração se espremia sob uma pressão insuportável. O olhar de William se transformou. Ele estava nervoso, quase inquieto. As pessoas observavam com olhos esbugalhados, como se esperassem por uma verdade que mudaria tudo. Sarah tentou manter a calma, mas Noah chorava ainda mais alto, tossindo entre as lágrimas. Isso não pode ser verdade! Gritou ela, sentindo uma onda de desespero. Por favor, não acredite na mentira dele! William interveio, sua voz agora carregada de pânico. Você sabe que ele não é independente, que ele só quer te manipular. Mas a afirmação de Renato estava clara, e uma sombra de dúvida se instalava na mente de Sarah. O que ela não sabia, o que ele havia escondido dela por tanto tempo. Ela olhou para o rosto de Noah, seu pequeno, o único que sempre fora tão real. E a conexão que sentia por ele parecia tão intensa que nada poderia abalar. Mas a verdade era como um furacão, prestes a arrasar tudo em seu caminho. Clara estava parada, com os olhos cheios de lágrimas, implorando para que Sarah entendesse. Eles são bons, mas você precisa saber a verdade, implorou. O que quer que Clara soubesse poderia ser crucial, e a urgência dela era palpável. Mas antes que pudesse raciocinar, um movimento brusco atraiu a atenção de todos. Um grito distante ecoou pela praça. De repente, a tensão explodiu. Uma figura encapuzada surgiu, correndo em direção a eles, enquanto a multidão se afastava em pânico. A verdade precisa ser revelada! A voz soava como um eco de desespero, misturada ao medo coletivo. Sarah virou a cabeça, seu instinto de proteção disparando, mas o homem se apressou até eles, parando em frente a ela, tirando o capuz. Era alguém que ela não esperava. Tiago, um amigo de infância que havia se afastado depois de uma tragédia que os dois compartilharam.
Sara, não importa o que eles digam. Você precisa saber que a interrupção de uma explosão de risadas tirou toda a seriedade do momento. Mas o que seria? Quem é você para interromper meu espetáculo? Gritou William, perdendo a compostura. A presença de Tiago trocou a atenção da multidão. Sara sentiu seu coração apertar. O que Tiago sabia? Estava tudo realmente fora de controle. Havia um segredo que você precisava saber, Sara. Algo sobre Noah que ninguém contou. Não é apenas um caso de adoção. Tiago disse em um grito cortante. Você e Renato têm uma ligação mais forte do que pensaram. Ele é seu irmão. O tempo congelou. O desespero e a incerteza se transformaram em um turbilhão. As palavras de Tiago ecoaram como um eco assombroso. Sara olhava fixamente para Tiago, buscando algum sinal de que ele estava brincando. Mas a seriedade em seu olhar não deixava margem para dúvida. Isso não pode ser verdade, ela respondeu, seu corpo tremendo. O que ele estava dizendo? Noah! Seu bebê era irmão de Renato? A praça inteira parecia mergulhada em um beabá de confusão. William estava em choque e Renato ficou pálido. Uma mistura de raiva e desespero em seu olhar. E enquanto a revelação se instalava, a realidade de que todos ali estavam entrelaçados de uma forma impensável se tornava cada vez mais evidente. O choro de Noah ecoava entre o caos. Sara olhou para o pequeno, completamente perdida. O impulso de proteger o filho subia, mas agora tudo estava interligado de um jeito que ela nunca imaginou. O que mais estava escondido? Como essa teia de segredos afetaria o futuro deles? E, acima de tudo, o que ela faria agora? Enquanto a confusão crescia, um sentimento de urgência a consumia. A verdade estava à vista, mas a questão permanecia. Até onde você iria para proteger aqueles que ama, mesmo quando eles são todos parte de uma história que nunca quis saber? A resposta parecia distante e o peso da revelação a mantinha presa, sem saber como seguir em frente. Então, no meio do caos e dos gritos, uma explosão de luz cortou o céu. A praça tremeu quando um carro chegou em alta velocidade descontrolado. Ele parou bruscamente, atingindo uma árvore e fazendo várias pessoas se dispersarem em pânico. Todos se voltaram para ver o que estava acontecendo. O motorista saiu correndo, sem olhar para trás, enquanto a multidão gritava. Mas o que todos não perceberam foi que, antes dele sair, ele jogou algo para o chão. Uma pasta cheia de documentos que se espalharam pela calçada. Sara olhou, os olhos arregalados. O que é isso? Lhe faltou a voz. Renato e William se aproximaram e todos começaram a juntar os papéis. A multidão se afastou, ocupada demais com a cena da batida. Essas são as provas, disse alguém na multidão, enquanto outros murmúrios surgiam. Os olhares se voltaram para os papéis e juntos foram se aglomerando para ler o que estava ali. A adrenalina disparou. A cada papel, uma nova revelação. Sara sussurrou, enquanto suas mãos tremiam. O que está acontecendo? O que mais eu não sei? E então, em meio aos documentos, uma foto surgiu. Sara agarrou a foto e seus olhos se alargaram. Era uma imagem antiga de um grupo de crianças. Entre elas,
Uma menininha que se parecia exatamente com Noah. Aquela era a gota d'água. A conexão. As ligações ocultas. E agora isso. O que tudo isso significava? Os segredos finalmente começaram a emergir, todos juntos e confusos. A vida de Sarah começava a se fragmentar. E o que parecia ser um momento de revelação transformou-se em um enigma mais profundo, algo que a deixava sem chão. A verdade que tanto procurava estava prestes a ser mais devastadora do que qualquer um conseguiu imaginar. Ela e Noah estavam no centro de uma tempestade. E agora só restava uma pergunta. Quem realmente eram eles? Sarah estava paralisada. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente como um trovão. Ele é seu irmão. A multidão estava em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido retirado do lugar. A tensão era palpável, e o choro de Noah parecia um lamento distante, uma música trágica que tocava no fundo daquela confusão. Os olhos de Renato estavam arregalados, misturando incredulidade e raiva. William, que antes rugia como um leão, agora parecia um rato encurralado, sem conseguir articular uma única palavra. O choque pairava no ar, e a cada segundo o peso da revelação se instalava mais forte. Sarah lançou um olhar afundado em desespero para Tiago. Como assim? Como você sabe disso? As palavras saíram com dificuldade, como se cada letra pesasse toneladas. No fundo, algo começava a se desenhar em sua mente, uma verdade angustiante que ela mesma tentava evitar. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, Sarah. Tiago disse, sua voz agora baixa, mas firme. Eu encontrei documentos, registro de nascimento. Não é uma adoção simples. A adoção foi feita em segredo, porque seus pais estavam tentando proteger você e Renato de um perigo que só era conhecido por eles. O murmúrio se intensificou entre os espectadores. Protegê-los de quê? Sarah sussurrou, tremendo. A palavra perigo soava como uma espada cortante. A realidade começando a se despedaçar em sua frente. Ela tinha que entender tudo, mas a cada resposta, mais perguntas surgiam. Enquanto isso, uma figura saiu da multidão. Era Helena, com lágrimas nos olhos. Sarah, estou aqui porque eu também sou parte disso. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu enfrentei essa verdade. O que seus pais temiam era algo muito mais sombrio. Sarah franziu a testa. A confusão tomava conta dela. Sombrio? O que você quer dizer? E com isso, Helena se aproximou, baixando a voz. Havia um circo, um culto que fazia rituais. Eles estavam atrás de crianças que pudessem trazer algo especial. Algo que você e Renato têm. Algo que envolve Noah. Não, não! A negação brotou do fundo de Sarah. A ideia de que seu pequeno poderia estar envolvido em algo tão absurdo era insuportável. William balançava a cabeça, tentando voltar a controlar a situação. Isso é ridículo! Você está empurrando uma teoria maluca para eles. Mas a palavra culto reverberava com a força de um fogaréu. Parece que tudo que era sua vida começou a desmoronar. Noah chorava, os olhos bem abertos, talvez sentindo a agitação nos corações ao seu redor. E quando Sarah olhou para ele, um desejo profundo de protegê-lo irrompeu dentro dela. O que está acontecendo aqui? O que nós somos?
Ela sentiu um nó na garganta e as lágrimas ameaçando escorregar. E no meio de toda essa confusão, um som súbito ecoou pela praça. Um estrondo enorme. Um carro se chocou contra um poste de luz e uma onda de pânico irrompeu. As pessoas começaram a correr em todas as direções, criando um caos absoluto. Sarah agarrava Noah, tentando protegê-lo do tumulto, enquanto olhava desesperadamente para todos os lados. Quando o barulho cessou, ela viu uma mão saindo de uma janela quebrada do carro atingido. Uma figura apareceu, arrastando-se para fora, e quando o sol bateu em seu rosto, Sarah ficou paralisada. Era uma mulher. Uma mulher que Sarah conhecia muito bem. Eliana, alguém que havia se perdido na confusão de seu passado. E a coisa mais chocante, ela estava segurando uma bolsa cheia de documentos. "Pede nisso!" Eliana gritou, enquanto se arrastava até a multidão. "É a verdade! Tudo o que vocês precisam saber!" E isso era a gota d'água. Todos os olhares se fixaram no que ela trazia. O que mais estaria escondido ali? A realidade parecia um quebra-cabeça, cujas peças não paravam de se multiplicar, se embaralhando em direções inesperadas. Sarah, com Noah nos braços, sentiu um frio intenso na espinha. O que mais haveria nas páginas que Eliana trazia? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Ela sabia que ao abrir aquele envelope, tudo poderia mudar. E enquanto sentia a pressão dos olhos da multidão sobre si, uma única e poderosa pergunta permanecia em sua mente: como a vida dela, a de Renato e a de Noah tinha se entrelaçado de maneira tão sombria? O que seria dessa história agora? Sarah estava paralisada. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente como um trovão. Ele é seu irmão. A multidão estava em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido retirado do lugar. A tensão era palpável, e o choro de Noah parecia um lamento distante, uma música trágica que tocava no fundo daquela confusão. Os olhos de Renato estavam arregalados, misturando incredulidade e raiva. William, que antes rugia como um leão, agora parecia um rato encurralado, incapaz de encontrar palavras. O choque pairava no ar, e a cada segundo, o peso da revelação se instalava mais forte. Sarah lançou um olhar afundado em desespero para Tiago. Como assim? Como você sabe disso? As palavras saíram com dificuldade, como se cada letra pesasse toneladas. No fundo, algo começava a se desenhar em sua mente. Uma verdade angustiante que ela não queria aceitar. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, Sarah. Tiago disse, sua voz agora baixa, mas firme. Eu encontrei documentos, registro de nascimento. Não é uma adoção simples. A adoção foi feita em segredo, porque seus pais estavam tentando proteger você e Renato de um perigo que só era conhecido por eles. O murmúrio se intensificou entre os espectadores. Protegê-los de quê? Sarah sussurrou tremendo. A palavra perigo soava como uma espada cortante. A realidade começando a se despedaçar em sua frente. Ela tinha que entender tudo. Mas a cada resposta mais perguntas surgiam. Enquanto isso, uma figura saiu da multidão. Era Helena, com lágrimas nos olhos. Sarah, estou aqui porque eu também sou parte disso.
Eu não queria que você soubesse assim, mas eu enfrentei essa verdade. O que seus pais temiam era algo muito mais sombrio. Os lábios de Sarah se moviam sem som, a incredulidade dominando o espaço em que estavam. Sombrio? O que você quer dizer? E com isso, Helena se aproximou, baixando a voz. Havia um culto que fazia rituais. Eles estavam atrás de crianças que pudessem trazer algo especial. Algo que você e Renato têm. Algo que envolve Noah. Não, não! A negação brotou do fundo de Sarah. A ideia de que seu pequeno poderia estar envolvido em algo tão absurdo era insuportável. William balançava a cabeça, tentando voltar a controlar a situação. Isso é ridículo. Você está empurrando uma teoria maluca para eles. Mas a palavra culto reverberava com a força de um fogaréu. Parece que tudo que era sua vida começou a desmoronar. Noah chorava, os olhos bem abertos, talvez sentindo a agitação nos corações ao seu redor. E quando Sarah olhou para ele, um desejo profundo de protegê-lo irrompeu dentro dela. O que está acontecendo aqui? O que nós somos? Ela sentiu o nó na garganta e as lágrimas ameaçando escorregar. E no meio de toda essa confusão, um som súbito ecoou pela praça. Um estrondo enorme! Um carro se chocou contra um poste de luz e uma onda de pânico irrompeu. As pessoas começaram a correr em todas as direções, criando um caos absoluto. Sarah agarrava Noah, tentando protegê-lo do tumulto, enquanto olhava desesperadamente para todos os lados. Quando o barulho cessou, ela viu uma mão saindo de uma janela quebrada. Uma figura apareceu arrastando-se para fora, e quando o sol bateu em seu rosto, Sarah ficou paralisada. Era uma mulher que Sarah conhecia muito bem. Eliana, alguém que havia se perdido na confusão de seu passado. E a coisa mais chocante, ela estava segurando uma bolsa cheia de documentos. Peguem isso! Eliana gritou, enquanto se arrastava até a multidão. É a verdade! Tudo o que vocês precisam saber! E isso foi a gota d'água. Todos os olhares se fixaram no que ela trazia. O que mais estaria escondido ali? A realidade parecia um quebra-cabeça, cujas peças não paravam de se multiplicar, se embaralhando em direções inesperadas. Sarah, com Noah nos braços, sentiu um frio intenso na espinha. O que mais haveria nas páginas que Eliana trazia? A verdade estava prestes a ser revelada. Mas, a que custo? Ela sabia que ao abrir aquele envelope, tudo poderia mudar. O que Sarah não contava era que, junto com Eliana, viera uma multidão de segredos. A mulher pediu ajuda para abrir a bolsa e logo passou os papéis para Sarah. Naquele instante, uma explosão, um flash eclodiu do carro acidentado, catapultando uma onda de calor e fumaça em direção ao grupo. O grito da multidão se tornou uma sinfonia de desespero. Sarah virou-se protegendo Noah, mas o calor a pegou de surpresa. As chamas começavam a se espalhar. Um incêndio começou. Ela olhou para Eliana, agora coberta de fuligem, e então a mulher deixou escapar. Sarah, você precisa saber! O segredo que seus pais esconderam. Seu verdadeiro pai é... Antes que pudesse concluir, uma explosão ainda maior ressoou, fazendo com que todos se abaixassem. O pânico se espalhou, e Sarah lutou para se manter focada. O que Eliana estava prestes a revelar poderia mudá-las para sempre. No meio da fuga caótica, o que quer que tivesse sido dito tinha sido mudo pela confusão.
E à medida que as chamas iluminavam a praça, um novo tipo de terror se instalava. O que Eliana queria dizer? Quem era o pai de Noa? A pergunta pairava no ar, uma verdade hesitante entre a fumaça e a confusão. Sara olhou para Noa, seus olhos brilhando com um misto de inocência e desespero. Os segredos estavam começando a se desenrolar. Mas agora o fogo estava mais próximo, as chamas dançavam ao seu redor e a única certeza era que, com o incêndio, as verdades que uma vez foram enterradas também poderiam arder até as cinzas. E sua vida, a vida de Noa, tudo estava em jogo. O que viria a seguir? A palavra pai ecoava, impactando seu coração, enquanto o caos se intensificava. Sara estava em choque, o coração acelerado, enquanto o calor das chamas ao redor parecia se intensificar. Assim como o peso das revelações, a fumaça entrava em seus pulmões, mas ela não conseguia se afastar. As palavras de Eliana ecoavam em sua mente, como um eco aterrorizante. O pai de Noa é. O que mais ela ia dizer? Cada segundo era uma luta contra o pânico que crescia. Renato, ao lado dela, parecia perdido. O olhar dele, repleto de incerteza e dor, perguntou silenciosamente o que fazer. William estava inquieto, nervoso, sem saber como reagir diante da imprevisibilidade de tudo. O caos ao redor, as pessoas correndo, o fogo dançando. Noa, em seus braços, parecia tão inocente, tão indefeso. Ele tremia, sentindo a pressão do ambiente. Sara acariciou o rosto do menino, tentando transmitir um pouco de tranquilidade em meio a tanto desespero. "Está tudo bem, meu amor. Está tudo bem", murmurou. Mas dentro dela o desespero crescia. Eliana gesticulava, tentando chamar a atenção de todos. "Esses documentos podem mudar o que você sabe sobre sua vida, Sara." Ela colocou a bolsa no chão, mas o fogo ameaçava consumir tudo rapidamente. "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." A urgência nas palavras dela fazia a atmosfera ficar ainda mais densa. Então, de repente, uma figura conhecida rastejou de trás de um carro. Era Clara, com os olhos arregalados e lágrimas escorrendo. "O que está acontecendo?" A pergunta dela era direta, mas como se pudesse resolver tudo. "Você tem que nos ajudar!" Sara gritou, olhando para Clara. Ela sabia que Clara era uma ligação importante em meio a toda essa confusão. Alguém que sempre tinha uma saída. "O que mais você sabe?" Clara hesitou, mas então respirou fundo. "A verdade pode ser devastadora, mas você precisa encarar. Seus pais não apenas enfrentavam aquele culto. Estavam tentando proteger você e seu futuro." O tempo parecia congelar, enquanto essas palavras ressoavam. O que eles estavam escondendo? O que isso significava para Noa? A revelação do irmão havia deixando tudo ainda mais complicado. E essa história toda sobre um culto era como um pesadelo místico que não tinha fim. As chamas começaram a se aproximar. Não havia mais tempo para hesitar. Sara se lembrou do sentimento de amor e proteção que tinha por Noa. Ele era a única coisa que realmente importava agora. "Vamos sair daqui!" ela gritou. Em um movimento dinâmico, juntou as forças com Renato, Eliana e Clara. As pessoas ao redor ainda estavam em estado de choque,
mas a ação era indispensável. Com Noah seguro nos braços, eles começaram a correr. As chamas cuspindo fumaça atrás deles. Uma corrida desesperada por vida e liberdade. Enquanto saíam da praça e se afastavam do caos, uma luz se revelou ao longe. Era a saída. Com os últimos vestígios de força, todos dispararam em direção a essa luz, guiados pelos instintos de sobrevivência. A cidade era viva, mas em sua mente tudo girava. O que seria da vida a partir daquele momento? O que aquela bomba emocional significaria para eles? Com Noah nos braços, ela soube que não tinha mais espaço para dúvidas. Precisava descobrir a verdade. Por ele, por ela e por Renato. Quando finalmente chegaram a um lugar seguro, Sarah olhou para todos. Eles estavam em estado de choque, mas um novo entendimento parecia se formar entre eles. E no fundo, uma pequena esperança começou a brotar. A verdade pode doer, mas é o primeiro passo para a liberdade, disse Clara, tentando encorajar o grupo. Todos assentiram, mesmo sem ter plena certeza do que viriam a descobrir. E em meio à escuridão que ainda cercava suas vidas, Sarah segurou Noah mais apertado. Ele era a razão de tudo. A luz na escuridão. O futuro poderia ser incerto, mas um sentimento profundo de determinação a envolveu. Não havia como voltar atrás. Se você achou essa história incrível, não espere nem mais um segundo. Precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E claro, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Cada apoio é fundamental. Comente abaixo suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Inunde a seção de comentários e vamos debater tudo isso. E não esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.